você sabia que a Rua Direita, no centro, quase mudou de nome 2 vezes? Ou sabe por que muitas ruas da capital têm nomes indígenas? O Jornal da Câmara esteve no Arquivo Histórico Municipal e conta um pouco da origem de algumas das principais vias da cidade. Elas são testemunhas do nosso cotidiano. Ora apressado ou mais tranquilo, servem de cenário da vida real. Muitas possuem nomes curiosos, homenageiam datas e pessoas. São Paulo possui oficialmente 48.883 ruas cadastradas, algumas bem conhecidas e queridas pelos paulistanos. Avenida Paulista. José Paulino. 25 de março. Muitos locais da cidade, inclusive, foram nomeados com palavras indígenas, tais como Pacaembu, que significa terras alagadas, Ayangabaú, que em tupi é água ou rio assombrado ou do mal, e Ibirapuera é árvore velha. São Paulo talvez seja a cidade brasileira que mais possui logradouros com nomes indígenas, e isso tem explicação. Nós temos aqui São Miguel Paulista foi uma aldeia indígena, o bairro de Pinheiros foi uma aldeia indígena, Ibirapuera, que é um nome indígena, também foi uma aldeia. E aqui os padres tinham esse contato muito grande com os indígenas. E muito dessas palavras, dessas expressões indígenas foram incorporadas na própria geografia da cidade. Vários bairros da cidade também tiveram Cambuci, Tucuruvi, todos são nomes indígenas que se referem àquele momento a expressões indígenas. Na cidade isso foi respeitado desde o seu início e continuou. Segundo o Arquivo Histórico Municipal, na década de 90, por dia eram criadas de 3 a 4 ruas novas na cidade. Aqui nesta sala, localizada no prédio do arquivo, estão catalogadas todas as ruas oficialmente cadastradas da capital paulista. Um trabalho pioneiro no Brasil e que começou na década de 30. Algo semelhante pode ser encontrado em algumas cidades da Europa, como Paris e Madrid. Mas em São Paulo, essa catalogação contempla todas as ruas, independente do bairro ou da sua importância histórica. Foi aqui no arquivo que descobrimos, por exemplo, que a famosa Rua Direita, no centro de São Paulo, foi aberta ainda no século XVI e já foi conhecida simplesmente como a rua que vai para a Igreja de Santo Antônio. No século XIX, tentaram mudar o nome dela 2 vezes, mas a opinião pública não aprovou e ficou mesmo Rua Direita. Cruzamento da Ipiranga com a São João. Não dá para falar das ruas de São Paulo sem citar a esquina mais emblemática da cidade. Local este que foi eternizado naquela famosa canção de Caetano Veloso. Mas por que esta esquina é tão especial? Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. A questão da São João com a Ipiranga, ela tem a ver muito com o momento cultural vivido na cidade nas décadas de 50 e 60 principalmente. Era ali que estavam, por exemplo, as livrarias, as grandes galerias, né? Então os cinemas. Então quem vinha para São Paulo geralmente passava pela São João, passava pela Ipiranga e grandes compositores como Caetano Veloso, Gilberto Gil e toda essa turma que veio para São Paulo circulava por ali. Para os interessados em conhecer um pouco mais da história da sua rua, basta acessar o site dicionarioderuas.prefeitura.gov.br e colocar o nome do logradouro. Sejam estas ruas famosas ou pouco conhecidas, muitas têm uma boa história para contar.